Esporte feminino. Então, essa questão de esporte feminino, a questão de Olimpíadas de uma forma geral e esporte de uma forma geral, esse problema, tá? Essa questão de esporte, essa ênfase na educação física, e educação física unissex, não é? Para homens, para mulheres, indistintamente, enfim. E sobretudo feminina, isto é uma coisa que estava nos planos dos liberais no início do século XX, tá certo? Inclusive foi se introduzindo entre nós outros, de uma certa maneira, essa ênfase na necessidade da educação física, tá? Que para fins de saúde, evidentemente, tem uma certa importância, a gente não pode negar, sobretudo nosso modo de vida moderno é muito complicado, as pessoas vivem de uma maneira extremamente sedentária, extremamente não natural, artificial, nas cidades. Então esta ociosidade mesmo, ela é um problema. A ociosidade é um problema, ou não se exercitar nem física, nem espiritualmente. Então, isso é complicado. Porém, essa ênfase de que todo mundo tem que fazer, e daquela maneira, à la Grécia Antiga, inclusive tomando o simbolismo das Olimpíadas e tudo mais. Então, isto é algo da maçonaria para voltar ao circo pagão, certo? Um retorno ao circo, um retorno aos meios de entretenimento naturalistas dos pagãos. E assim também, nós podemos olhar também toda a questão do teatro moderno. Bem, a problemática ela é muito, muito maior do que se pensa, está bem? Então a gente fala assim do esporte, mas também tem a questão do entretenimento. E de todas as outras coisas. Quer dizer, hoje em dia nós precisamos realmente cristianizar tudo de volta, entende? Porque tudo isso que era cristianizado foi descristianizado a partir da Renascença, tá? Então é um movimento antigo, e assim acontece com os esportes também. Como isso deve ser feito? Isto é uma pergunta muito acima da minha capacidade de resolução, certo? Eu não tenho capacidade intelectual, conhecimento de causa para estabelecer como que nós cristianizaríamos todas essas práticas modernas, tá? Ou se o jeito seria simplesmente fazer desaparecer isso aí, mas é muito difícil pensar isso. Agora, é sabido, tá? Existem documentos, você pode pesquisar sobre a questão da educação física na educação curricular. Como que ela foi aparecendo como uma proposta da escola nova, ou escola ativa, no século XX. Tá? E esse era um carro-chefe contra o ensino vigente, tradicional. E uma das coisas, então, que eles propõem, que foi condenado pela igreja também, que eu aprendi com o senhor que muito estudou essa questão, que também é uma boa referência, foi uma ótima referência para mim, de pai de família e tudo mais, é a questão eu não me lembro agora exatamente o conceito exato, a palavra, mas eu acredito que é algo como monoeducação, é uma educação única para homens e mulheres, certo? Isso que é a base dos currículos modernos hoje. Então hoje o que se ensina para o menino e para a menina é a mesma coisa, como se não houvesse diferenças entre eles. E diferenças até mesmo de direcionamento, quer dizer, ao homem cabe exercer, pelos dons naturais que recebeu de Deus, certas funções, à mulher cabe exercer outras funções, e assim ambos se ajudam e se completam, certo? Então, havia já no currículo uma diferenciação. Então, a questão de exercícios físicos é algo muito mais para os meninos, está bem? Isso não quer dizer, então, entendo que não deva ter algum cuidado nesse respeito, que possa ser lícito e tudo mais, mas isso eu não vou discutir aqui, até porque eu não sou um perito nessas questões. Mas a questão é que dar a mesma coisa para os dois, isso já é um problema, porque nega um dado de razão natural, que é que existem diferenças entre homem e mulher, esse é um dado natural, e tem um dado também sobrenatural, que Deus direcionou o homem para o exercício de certas funções
e direcionou a mulher para o exercício de outras funções. Isso nós vemos na Sagrada Escritura de uma maneira muito clara, inclusive no Antigo Testamento de uma maneira muito bem ilustrada, nos livros sapienciais, quando se fala da mulher forte, por exemplo, as grandes qualidades da dona de casa. E também quando nós vemos os grandes homens ilustres da história cristã, tanto reis católicos, príncipes católicos, pais de família católicos e, claro, sobretudo, clérigos, religiosos, homens que desempenharam essa função também, no caso das mulheres também as religiosas, tudo isso, e cada qual de uma maneira, certo? Proporcional às suas capacidades físicas, psicológicas, enfim, tudo isso, não é? De acordo com a vontade de Deus. Então, tanto essas verdades de razão naturais, quanto verdades positivas da revelação de Deus, nos orientam a dar uma educação diferente, certo? Para meninos e meninas. E essa educação física para todos, e colocar tudo igual, nivelar tudo, a mesma coisa, isso está errado. Ok? Isso está super errado. Então, esse currículo unissex, tá? Ele é algo desumano, ele é algo irracional, ele é algo problemático socialmente e gera, uma catástrofe, uma desordem na sociedade. Está bem? Uma desordem que nós vemos hoje na sociedade. E isso é uma coisa que os padres antigamente falavam. Eles falavam sobre isso. Tá? E a mesma coisa a gente pode falar de várias outras políticas modernas, como a questão do divórcio legalizado e várias outras questões. Está bem? Então, o que eu posso dizer é que nessas premissas, certo? De uma igualdade entre homem e mulher, inclusive nas práticas esportivas e coisas assim, errado. Tá? Isso está errado, com certeza. E a mulher deve ser direcionada mais ao lar, ao que é interior. Tá bem? A ser mãe, a ser dona de casa e a rainha e a chama do lar cristão. Certo? Isso não é pouca coisa. Isso é uma coisa que um homem jamais poderá fazer. Entende? Sabe quando você tem aquela coisa que o seu concorrente jamais vai ter? Quer dizer, isso não ofende a sua dignidade. Isso lhe dá um lugar único na casa. Isso lhe dá uma função única que só você pode fazer bem. Então, isso deve ser algo que as mulheres devem ter como um dom de Deus, como uma coroa, como um prêmio, como algo que as eleva e não algo que as humilha. Entende? O desempenho destas funções. E isso nós vemos nos livros sagrados, né? Quando ele louva as mulheres que assim se portam. Está bem? Então aqui, vamos lá. Isso. Exatamente. Então, as questões do esporte, realmente estava lendo aqui o que disse o I've been all things unholy. Então, um pouco estranho, sim. Essa nomenclatura, mas bem, que seja por um ato de humildade, mas bem, a questão aqui do esporte será o que a gente não deve ligar tanto, exatamente, as coisas do corpo a gente não deve ligar tanto quanto as coisas da alma, está certo? Então não adianta tanto você ter aquela saúde perfeita e estar em pecado mortal, de algo completamente desordenado, quer dizer, primeiro o bem da alma, está bem? E às vezes com o bem da alma vem o bem do corpo. Muitas vezes. Tanto que São Paulo ele vai dizer que é por receber indignamente o sacramento da Eucaristia que há muitos enfermos entre vós. Então, muitas vezes as pessoas estão más de saúde porque estão más espiritualmente. E esse é um grande ponto. E essa é a grande razão, talvez, das academias e dos negócios aí estarem lotados. Não é? E as igrejas vazias, por quê? As pessoas estão muito mal espiritualmente e precisam compensar isso, compreende? Enquanto antigamente as pessoas não precisavam tanto de esporte. Por que será? Entendeu? Então, isso tudo nos leva a refletir.